Mais Geek de volta! E olha só, One Piece é um mangá criado por Eiichiro Oda e surgiu nas páginas da Shonen Jump, que é uma famosa revista de mangás lá no Japão, em 1997 e está em publicação até hoje, contando com mais de 1000 capítulos, o que pode, talvez, ou não afastar você disso daí, né? Cara, não se afasta. Assim, provavelmente você vai ficar com essa dúvida. Por que falam tão bem? Por que isso aí é passação de pano? Porque, cara, se arrisca, vai ler, vai conhecer e você vai entender, principalmente o programa de hoje, que a gente vai dar 5 motivos para você continuar lendo ou se arriscar a ler, porque é uma obra, eu acho que vale bastante, viu? Olha aí. Eu sou o passador de pano oficial para One Piece, se vocês precisarem de 55.208 motivos, eu consigo arrumar para vocês. Então, fiquem à vontade. Eu tenho um motivo legal para dar pra galera, né? Manda. Motivo bom, comer um pão com geleia, ó. Uma geleia de laranja, Nossa, sabadão, das 7h30 às 8h30, assistindo Mais Geek. Vendo a gente se desafiar em vários jogos, apresentar outros jogos para vocês e se divertir bastante com muita informação e diversão. É isso. E depois... Olha aí. O que tem depois, Cleito? O que tem depois? Depois das 10 às 11 tem a gente na Rádio Rock, na 89, olha, descomplicando o mundo geek, contando as principais notícias da semana e tudo que tá rolando. A gente vai explicar a cronologia, quem é quem, personagem e tudo mais. Das 10 às 11, acessar o site da 89. Se você não for de São Paulo, acessa radiorock.com.br. Você pode baixar o app também no seu celular, é só acessar lá Play Store ou a loja da Apple lá que você baixa, é rapidinho, beleza? E se você estiver limpando a casa, põe na 89, escuta a gente que tem muita informação legal. Viva o rock e vambora! Olha aí, tá legal pra caramba, você começa a ouvir quando você viu já, né? É verdade, acabou, você caramba, meu, tá muito legal. Queria falar mais. Olha, então vamos pros 5 motivos para você ler, ou talvez assistir One Piece, né? Mas vamos pro mangá, vamos mirar o mangá. Lê e assiste. Vamos mirar pro mangá. Então, ó, ele é o mangá mais vendido do mundo. É claro que ser o mais vendido não quer dizer que ele é o melhor. Que ele é o melhor, mas ó, é um fato bacana isso daí. É um fato bacana e é um fato justificado, nunca é à toa. Exatamente. Nunca é à toa. Exatamente. Ó, ele, é o melhor. Bom, tá resolvido. Ó, pra você ter uma ideia, ele tá há 25 anos sendo publicado, já tem assim números... De forma ininterrupta, né? Você tem alguns hiatos, mas não são hiatos de verdade, são só pausas, férias, sabe? Porque também não vamos escravizar o cara, né? O momento que o Oda fala, eu preciso de inspiração, me dá uma semana aí que eu vou viajar e já volto. E foi nessa que nasceu um dos momentos mais icônicos do mangá, depois vocês podem procurar lá alguma coisa sobre os dragões gêmeos, tenta ler lá. Olha, olha que legal esse dado, One Piece já vendeu quase 1 bilhão de cópias desde o seu lançamento. Ele sempre é o mangá que fecha com o maior número de vendas no Japão, nunca... Há 25 anos ele sempre é o primeiro, cara. Isso é muito bizarro, porque o One Piece, ele, desde o começo, foi sempre muito popular no Japão, sempre quebrando recordes dentro daquele arquipélago, daquela ilha ali pequenininha, e depois de uns tempos pra cá ele começou a ser visto como um material mais interessante pra todo mundo, mas aí o Japão sozinho já quebrava os recordes. Imagina agora que tá todo mundo lendo, como é que tá? Exatamente, ele entrou pro Guinness Book como o mangá mais vendido de um único autor. Sabe? Porque você tem. Por tempo também. Por tempo, né? Exatamente. Sim. Ou seja, One Piece é o mangá quadrinho mais lido do mundo, cara. Você sabe que tem outros mangás com idades tão longas quanto a de One Piece, mas não com o mesmo número de vendas. Então é realmente um número considerável. Olha aí. É bom. Esse é o motivo número 1. Motivo número 2. É uma montanha-russa de emoções. Verdade. Ler o One Piece, assistir o One Piece, dependendo do estado de espírito que você tá, pode ser extremamente... Pode te ajudar bastante, ou pode te deixar bem triste também, porque o One Piece tem momentos marcantes, assim, e o Oda é um autor que ele sabe mexer muito bem com as emoções. Ele trata situações, né, do dia a dia, situações que você... refletidas na nossa economia, na nossa vida, em algumas cidades até próximas, enfim. Talvez você já tenha até passado por uma situação que ele retrata de maneira bastante dramática e emocionante nas páginas do mangá. Eu sinto que recente que eu digo pós-time skip, as sagas mais atuais, mas a gente já tá numa que já tá durando uns 3 anos, mais ou menos, que acabou recente, né? Até mais se bobear. Mas pega aí 5, 6 anos, 7, vai. Ele andou, eu achei que ele andou pesando mais a mão nesses problemas políticos, sociais, econômicos que a gente tem no mundo. Sim. E ele tá colocando
com mais ênfase, sabe? Bastante. Sem mascarar tanto quanto ele mascarava no começo, de alguma outra maneira. Sim. Alabasta tem um pouco disso, mas eu acho que hoje toda a saga tem alguma coisa do preconceito, do racismo, de ditadores, cara... É muito legal. Porque assim, você tem, por exemplo, personagens que são voltados para a parte cômica, né? O pessoal que tá começando a ler ou assistir One Piece vai sentir que ele é puxado um pouquinho mais pra comédia. Que é a parte que eu mais gosto. Exatamente. Só que isso porque os personagens, eles são meio que voltados pra isso. Você tem a tripulação do Luffy, você só tem os caras loucão ali, sabe? Cada um com a sua personalidade sendo descrita de forma mais perfeita a cada arco que vai passando, né? A Robin é a pessimista mora, Exatamente. Assim. E aí tem capítulos que você, tipo, você ri, você chora, você fica emocionado, você senta na ponta do sofá e fica torcendo num capítulo só. Isso só num único capítulo de One Piece. Exatamente. E aí, cara, ele mexe com as emoções, principalmente porque ele explora muito bem o passado dos personagens, coloca muito drama, você se importa com tudo que é personagem ali, né? E aí, cara, eu vou falar pra você o cúmulo do One Piece. Ele te faz chorar com um barco, cara. Sabe o que é isso? Você pegar um mangá e você chorar por causa de um barco, cara. Isso aí é muito sacanagem, você precisa de tubarão. Você fica triste chorando por causa de um barco, cara, One Piece, cara. Fala pra mim que mangá que faz isso contra, né? Que mangá, Hitterman, faz isso? Eu chorei com o carro do Takumi quando ele quebrou. Segunda temporada do Mas aí o pai dele pegou o guincho lá e levou e consertou. Consertou não, pegou outro motor, o motor foi embora. Vamos lá, terceiro. É um mundo gigantesco e muito bem estruturado por Eiichiro Oda. Isso é legal. Principalmente porque cada arco que você lê, que são arcos não tão curtos, são meio longos, inclusive. Sim. Duram alguns anos, dependendo da obra, do momento que você tá na história. E ele te suga. Tipo, ele suga a sua emoção, suga, tipo... curiosidade, te deixa esgotado ali, sabe? Tipo, emocionalmente esgotado. E aí você, putz, agora eu vou dar um tempo. Aí ele te dá uma pontinha de um gancho ali que, putz, vou ler esse próximo capítulo. Aí você já leu o próximo capítulo, parece que a bateria já voltou e você continua. Eu acho que é um dos pouquíssimos mangás que eu peguei pra ler por causa dessa estrutura que eu não parei, assim, fui direto. Você sabe quando você vai jogar aquele RPG de videogame e tal, que você vê o mapa do mundo? E normalmente você tá naquela primeira ilhazinha ali, o resto do mapa tá todo escuro. Sim. O One Piece já tá aí com seus 25 anos, né? E o mapa ainda não tá todo aberto. Olha aí, que beleza. É fato, não tá. Vamos lá. Motivo número 4, ele tem lutas incríveis e criativas. Por causa das Gomu Gomu no Mi, você tem uma infinidade, acho que é infinito o número de possibilidades que você tem. Ele quiser, definitivamente. Né? Então você, geralmente, uma luta One Piece nunca é só uma luta, ele chegando e dando porrada e acabou a luta. Você tem o Luffy, o Zoro, o Sanji usando os poderes de umas formas super criativas, né? Às vezes usando o cenário, às vezes sem querer. Às vezes sem querer. De Enel. Exatamente, às vezes usando os amigos ajudando, tem luta em conjunto, e aí você vê, não só tipo isso aí, mas você vê que eles vão evoluindo de forma criativa os poderes, né? Eles vão aprendendo outras formas de usar os próprios poderes, né? Conforme você vai vendo isso daí. Então, geralmente uma luta no Piece nunca é só trocação de porrada só, né? Você tem uma estrutura que é as Akuma no Mi, né? Que são as frutas do diabo, do demônio, né? Que dão poderes diferentes para os personagens, dos mais variados, né? Até tirar um bolinho da bochecha, a personagem tira. Você tem o uso do hack, né? Que é uma coisa que acabou entrando um pouquinho mais à frente. E você tem luta com tipos de inimigos diferentes, né? Você tem luta contra gigantes, que era uma coisa que não era muito comum. O Attack on Titan é mais novo, né? Mas o One Piece já fazia isso há muito tempo atrás, né? Exatamente. Homens bicho. Homem peixe, homem cachorro, você tem tudo. Tem tudo. One Piece é uma doideira, cara. E aí, por falar nisso, quinto motivo são personagens cheios de carisma. Todos os personagens principais, acho que é impossível você chegar e falar assim, não gosto desse. Você pode falar, gosto mais desse, mas eu acho difícil chegar e falar assim, desse cara aqui eu não gosto. Dos personagens principais ali do One Piece. Cara, eu acho que o único que eu tinha um pouco de birra era o Soap no começo. Sim. Mas nem ele hoje dá pra falar que você não gosta dele, porque ele mudou demais, assim. Então, e é legal. E tem um negócio legal que o Oda, desde os principais, tá? Do Luffy, Zoro, Sanji, até os terciários ali, ele dá um talento, né? Ele tem uma preocupação em dar um background, em contar um pouco do passado deles. Você acaba se importando com os personagens. Até o cara que é o vilão, que você odeia, ele conta um pouco do passado do cara e você começa até a entender um pouco o cara. Isso que eu ia falar. Certo ponto, eu vou bem mais além do que só o elenco principal. O One Piece, sei lá, você conta nos dedos os personagens que você não gosta e provavelmente você criou birra contra ele
porque ele fez ou tomou alguma atitude que acabou machucando ou ferindo algum outro personagem que você gosta. Mas, assim, por questão de criação, por questão de história, aprofundamento, carisma e tudo mais, é muito difícil encontrar um personagem que você não gosta ou que não vai despertar a sua atenção para conhecer um pouquinho mais sobre o passado dele. Como artifício de roteiro, ele acaba matando sempre os melhores de cada arco. Só pra avisar. Não. Desculpa, mas mata. Qual? Ele matou importante. Não tô falando de personagem importante, tô falando de personagem de arco. Ah, tá. No arco da Nami, não morre lá a menina? Quem? Do passado dela. Tá. No arco do... Não, peraí. Eu tô falando assim, os flashbacks são feitos pra morrer gente, ponto. Não, só flashback. Tudo bem. Esse também é flashback. Que aí eu ia puxar o do Flamengo, tem um cara que morre lá que é muito legal. Ao longo da vida, sim, mas ele não é igual o Kishimoto que mata só porque... Não, isso que eu tô falando, mas é artifício de roteiro. É pra te fazer... Fora que a gente fazer tem... o personagem crescer também. Muita representatividade no One Piece também, né, cara? Você tem mulheres muito fortes, você tem personagens pretos, você tem personagens gays, transexuais, você tem assim, personagens de tudo, cara. É muito incrível isso daí. Ele aprendeu com o tempo, na verdade. Não foi do começo. Não foi. Mas hoje em dia, ele tá entregando. Hoje em dia ele tá entregando tudo isso, cara, né? Eu acho isso muito legal. É que eu falei, foi melhorando conforme o tempo, né, cara? Inclusive, uma curiosidade pra gente terminar aqui, foi perguntado pro Oda, assim, a origem dos personagens do One Piece, e você tem toda uma... Ele gosta de falar que ele se inspirou em lugares do nosso mundo, real, né? Sim. O Luffy, por exemplo, seria um brasileiro. É brasileiro. Ele Olha diz, aí. né? Ele comenta. Não que ele seja, tá? Ele não é, porque não existe Brasil no mundo do One Piece, tá? O pessoal fala, o Luffy é brasileiro. O Luffy seria brasileiro. Ele seria um brasileiro, né? Então você tem essa diversidade cultural também. O Oda falou que sempre quis colocar isso na obra dele. O mundo do One Piece é todo feito de ilhas e quase não tem uma praia. Não tem praia. O pessoal não vai pra praia, né, cara? Não tem protetor solar, não tem praia, One Piece. Mas eu quero saber de você aí de casa, quais foram os motivos que fizeram você a começar a assistir One Piece. Deixa pra gente nos comentários desse vídeo lá no YouTube e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui na tela. E lembrando também, se você quiser mais coisas de One Piece, não esquece de acessar o nosso portal, geekhere.com.br. Com certeza você vai achar alguma coisa relacionada ao One Piece por lá também. E na nossa loja você também pode encontrar qualquer coisa de One Piece. De repente quer um Luffy, quer um personagem para sua estante. Acessa lá, loja geekhere.com.br, seu shopping geek na internet. Com certeza tem um produtinho legal lá para você, beleza? Olha que beleza. Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora. A gente fica por aqui e a gente se encontra, é claro, no próximo programa. Tchau, tchau.